Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é bem claro, tá? É explicar o porquê que a gente tem que modelar todos os nossos dados, criar um padrão para todos esses dados que vão ir para o MQTT. Existem muitas pessoas que ainda, por mais que saibam trabalhar com o MQTT, por mais que consigam conectar, não utilizam toda essa questão de estruturação. Existe até uma norma hoje que chama Spark Plug B, que retrata justamente tudo isso. Bom, já deixe seu joinha no nosso vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos como esse, principalmente com foco em automação industrial e indústria 4.0. Além de entender nesse vídeo, né, o objetivo dele ser para a gente entender o porquê modelar os dados, a gente vai demonstrar o como que a gente trata todos esses dados para criar todo esse modelamento. Pessoal, já volto dentro de instantes. Bom, pessoal, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu já parti meu CLP, ele já está rodando, eu coloquei alguns valores aqui aleatórios, tá? A gente pode colocar até aqui de novo, só para a gente ver desde o começo. E se você não assistiu, dentro dessa playlist tem um vídeo explicando, né, o como que a gente faz a comunicação via Modbus. A gente já abordou isso aqui num vídeo anterior. Bom, aqui basicamente o que a gente vai fazer, né? A gente está pegando os três tags de maneira separada, as três variáveis, né? Existem duas situações. Aqui, por exemplo, ó, eu já vou deixar aqui embaixo, a gente vai trabalhar um deles com os dados estruturados e o outro com dados sem a estruturação, aqui que a gente já está acostumado a fazer, tá? Então aqui a gente lê a partir do endereço 0, num total de 3 endereços. Estou lendo a cada 3 segundos aqui para facilitar um pouco. Bom, aqui a primeira coisa que eu vou fazer um deploy. Vou trazer esse debug aqui, então a gente já está conectado aqui, ele já demonstrou, nosso CLP está rodando. Eu vou colocar esse debug aqui para a gente conseguir, na verdade, visualizar o que acontece em cada um desses nós, né? Então, esses 3 nós de cima, eu estou lendo, na verdade, cada variável de maneira isolada, né? Cada uma daquelas variáveis, endereços, né? Chame como quiser, dentro lá do CLP, eu estou lendo de maneira isolada e trazendo para cá. E o que acontece? Nesse de cima, isso aqui é algo muito comum, já vi bastante gente trabalhando com broker dessa forma, tá? Trabalhando com MQTT dessa forma. E aqui a gente tem a seguinte situação, ó. A gente tem aqui, por exemplo, 100, 200, 300. Então a gente tem os valores aqui dessa maneira, né? Eles vêm aqui, dentro aqui desse em específico, desse nó em específico, a gente traz ele em formato de array, que são todos os valores ao mesmo tempo. E aqui o que o pessoal faz para tirar ele do array? A gente vem aqui, coloca esse cara aqui, o switch, né? É uma função aqui do Node-RED. Aliás, o change, não o switch. Deixa eu apagar aqui e vir para cá e trazer o change, tá? E o que a gente vai fazer? A gente consegue, ao invés de pegar ele em formato array, a gente vai vir aqui, ó, e vai falar o seguinte, ó, vai mudar esse cara aqui para message payload, né? Ele seta o valor de baixo, a variável de saída, set message.payload, caramba, tá escrevendo errado, payload.0, tá? Que é o que? Como ele recebe aqui, teoricamente é um array de uma única posição, ele vai mudar aqui para 0. Então a gente vai copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiando aqui embaixo, Ctrl V aqui embaixo. Então ele vai transformar isso aqui através dessa função em um número, não em um array mais, mas sim em um único valor, ó. Tá vendo? Então a gente tem 100, 200, 300, tá? E o que o pessoal costuma fazer? Já pegar isso aqui dessa forma e publicar num broker e para cada um desses parâmetros, né, utilizar um tópico diferente, tá? Então justamente é isso daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, a gente vai publicar, tá? Não é que é errado, mas você imagina que para cada valor, o MQTT ele já tem uma característica, né, de trabalhar, de ser algo muito leve. Vou deixar aqui, já copiei esses tags aqui, os tópicos na verdade, para não ter problema. O MQTT ele é muito leve, né? Então não faz sentido você ter valores ali de um mesmo motor, de uma mesma infraestrutura e você fazer a publicação, 3 publicações diferentes, né?
Para cada uma publicação você está criando uma conectividade, você está enviando os dados, então você está fazendo os 3 publishes aqui, então todo o cabeçalho, tudo que vai no MQTT, você está fazendo isso 3 vezes para publicar o mesmo motor. Imagine isso daqui que se você tivesse, por exemplo, 1000 motores, né? 100 motores. Aqui a gente não vai entrar no detalhe a questão da qualidade, né? A gente vai manter a qualidade em 0, só para a gente poder testar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar, a gente vai ver que ele vai fazer a leitura, né? Vai fazer um subscribe em todos esses tópicos, nesses 3 tópicos, né? C, Ctrl V, Ctrl V. A gente vai trazer aqui, ó. Aqui a gente só vai demonstrar, pegar ali o que ele está publicando e replicar para cá. Então, na verdade, eu estou mandando isso daqui para um broker que está em nuvem, né? E fazendo a leitura, né, desse broker, trazendo esses tags aqui, simplesmente imprimindo eles ali no debug, tá? É só para a gente poder entender toda essa questão aqui de infraestrutura do sistema, né? E o porquê que a gente modela todos esses dados, né? Bom, além dessa questão que a gente mencionou da conectividade aqui, que você vai fazer 3 vezes, vai publicar 3 vezes um tópico que, no caso do MQTT, é uma vantagem e uma desvantagem em relação ao PC. O APC você tem os dados ali, de certa forma, definidos, né? Você pode até usar array, mas ele tem os dados de certa forma definidos. Você fala qual que é o tag que você vai enviar, né? E acaba enviando esse tag naquele formato. Já o MQTT ele aceita uma estrutura um pouco mais abrangente. Então a gente vai trabalhar com um arquivo que chama JSON, que é JavaScript Object Notation. Então a gente sempre usa dessa forma, tá? A primeira coisa, além da conectividade, então que a gente já vai olhar, ele vai conectado no broker. Deixa eu habilitar esses 3, a gente vai ver que simplesmente estou escrevendo num broker e recuperando esses valores aqui à medida. Publiquei aqui e recupero desse lado. Porém, essa maneira é muito complicada. Imagina que você tenha vários sistemas aqui. Você tá, além de ter muito mais tópicos dentro do seu broker que você precisa, né? Fica muito difícil de gerenciar. Imagina se você tenha 100 motores, cada motor você tem 10 variáveis, você vai ter 1000 tópicos, sendo que você deveria ter somente 100. E como são vários tipos de motores, o ideal é que você crie um modelo para esses dados, né? E como que a gente faz isso? Ao invés de a gente estar lendo apenas um único tag, né? Um único valor, o que a gente faz aqui, ó? A gente lê uma estrutura, né? A gente já demonstrou isso daqui, agora eu estou demonstrando por quê. Então a gente lê 3 endereços de uma única vez e a gente vai transformar, né, esses endereços, esses arrays aqui que ele chegou. Deixa eu demonstrar aqui que a gente já vai ver antes da gente avançar, né? Deixa eu colocar ele aqui para poder demonstrar como que ele funciona, né? Ou como que o sistema que vai atuar. Vou tirar esses 3 aqui. Deixa eu limpar tudo, a gente vai conseguir observar. Os tags aqui ele recebe um formato de array, mesmo assim é um array com 3 números. A gente não sabe do que se tratam esses números. Imagina que você tenha uma estrutura de IoT, Indústria 4.0, você vai ter CLPs de tudo quanto é lado, softwares de tudo quanto é lado, sistemas, aplicativos, e todos esses sistemas eles têm que interagir de certa forma entre si. E o que a gente precisa fazer para transformar isso aqui num projeto adequado para a Indústria 4.0? Modelar esses dados, né? Então o que a gente faz? Por isso que a gente modela todos esses dados ali, né? Eu já deixei até copiado aqui, a gente trata isso daqui através de JavaScript, né? Então aqui a gente até aborda fortemente o JavaScript dentro do nosso treinamento, o JavaScript mais específico aqui para Node-RED. Então a gente vê aqui que a gente tem uma tratativa. Então a gente pega todo esse array, transforma isso em um JavaScript Object Notation, que é um JSON, e devolve esses parâmetros. Agora a gente vai apagar aqui e vai trazer para cá. Então ao invés de a gente trabalhar valor a valor, todos os parâmetros aqui poderiam até ser mais parâmetros. A gente acabou definindo isso daqui como único, com esses 3 parâmetros. Eu poderia ter mais. Então aqui a gente já começa a observar, ó, eu tenho vibração, corrente e temperatura. Além disso, aqui dentro ele me permite, por exemplo, como a gente está trabalhando em Modbus, está trabalhando com uma variável ali do tipo Word, ela vem um inteiro, ele me permite que eu faça a divisão aqui dentro e coloque aqui a quantidade de casas depois da vírgula. Então a gente consegue tratar não somente nesse formato, modelar isso aqui para um formato JSON que ele aceita aí por praticamente
na atualidade, todos os aplicativos, todos os sistemas de TI, todos os softwares já são desenvolvidos. A gente pegou, colocou aqui dentro o timestamp, que indica que a hora que esse dado foi, a hora que isso aqui aconteceu, né? A hora que isso aqui foi executado. Então a gente coleta os dados do CLP via Modbus, modela isso e manda para dentro do broker. Então qualquer motor ele vai ter essa estrutura, tá? Essa estrutura lá dentro do broker. E agora a gente vai selecionar apenas um tópico, né? A gente, ao invés de escrever em 3 tópicos, a gente vai ter uma única conexão, tá? É uma única conexão que a gente tem e a gente publica dentro do tópico M2. E o M2 vai conter todas as informações referentes a esse motor, tá? Ao invés de a gente ter vários tópicos ali, a gente vai ter apenas um único tópico que a gente vai trazer para cá. Pessoal, essa questão de modelamento parece algo simples, né? Existe até uma norma que chama Spark Plug B, eu não entrei no detalhe aqui, que já é padronizando como que você envia esses dados. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, na minha opinião, do MQTT, que o MQTT ele não é modelado igual ao APC, né? Então ele te permite escrever qualquer coisa. E como você vai manter um padrão, ou até amanhã, por exemplo, você vai vender isso aqui para um determinado cliente, ser uma aplicação de indústria 4.0 para um determinado cliente, e aí a partir desse momento, ao invés de você ter esses dados, cada um vai mandar do jeito que quer, você formata todos esses dados, né? Independente do CLP, se você está pegando independente do sensor, no final, lá na ponta, você vai ter esses dados modelados, né? Isso aqui não serve só apenas para a questão aqui de monitoramento, porém, imagina que você for tratar dados de produção. Dessa forma, você também precisa trabalhar com dados modelados, tá? Existe até software, por exemplo, se vocês pesquisarem aí o caso do HiByte, vou até colocar aqui esse software que chama HiByte. Ele é um orquestrador, ele é pago, né? É um software um pouco mais sofisticado que o Node-RED. Já é uma aplicação industrial, então tem uma empresa que mantém esse sistema em si funcionando, né? É um data hub, né? Da mesma forma aqui com que a gente está utilizando para quem quiser testar, existe a opção de você pedir uma versão trial aí para teste, tá? Então aqui a gente vê que uma das características fortes aqui que ele aborda dentro da própria da maneira aqui com que ele mostra é o que? É totalmente a padronização, né? E a escalabilidade. Então você consegue padronizar todos esses dados, isso é extremamente importante, principalmente quando a gente está contextualizando um sistema de indústria 4.0 e IoT, onde você pode ter vários tipos aí de sistemas, vários tipos de softwares conectados, tá? Então esse software em específico que eu trouxe aqui, ele é bem interessante, né? Ele funciona parecido aqui com o Node-RED, ele tem até uma cara parecida com o Node-RED, ele é baseado em fluxos também, tá? Porém um pouquinho diferente. Ele é um Node-RED mais sofisticado, com todas as conectividades e tudo mais. Porém, é um sistema já de uma empresa, é muito utilizado nos Estados Unidos, várias empresas aí que eu converso com algumas pessoas. Ele é bem aceito nos Estados Unidos, bem aceito pelas empresas hoje, as pessoas que acabam vindo trabalhar com estrutura para a indústria 4.0 e IoT. Então aí fica a dica para quem quiser testar, é parecido com o Node-RED, funciona mais ou menos da mesma forma, né? É um pouco mais, vamos dizer, menos trabalhado com o Node-RED, para o lado de quem está desenvolvendo, então você vai acabar desenvolvendo um pouco menos. Porém, é uma aplicação aí bem interessante para manter aí no teu radar, para que você possa aprender um pouco mais, tá? Pessoal, então essa é a importância, sempre trabalhar com os dados modelados, tudo que você for trabalhar, pensou em indústria 4.0 e IoT, trabalhar dessa forma não é legal, além de você sobrecarregar o seu sistema, dependendo do tamanho, que você vai ter muito mais conexões do que ele necessita, né? Você tem muito mais conexões, cada um desses caras ele vai acabar abrindo ali, então você vai fazer 3 publicações ao invés de uma e você não tem os dados de maneira estruturada. Quando isso aqui começar a tomar uma escala, você ter 50, 100, 200 CLPs, mais sistemas ERP, mais aplicativos e tudo mais, começa a ficar uma estrutura muito difícil de ser gerenciada. Então pensou em indústria 4.0, dados estruturados. Bom, pessoal, queria agradecer para quem ficou no vídeo até aqui. Já nos curta, né? Inscreva-se no canal, não se esqueça e nos siga aqui para receber mais vídeos como esse. Pessoal, aguardo vocês aí para um próximo vídeo.